Pensa comigo nesta possibilidade. Por que neste preciso momento do conflito, basicamente o Irã tem a sua marinha toda destruída, a sua força aérea toda destruída e o seu exército está assim a trabalhar a meio gás. Mas ainda assim eles basicamente ignoram todo o acordo, ou seja, toda a proposta que os Estados Unidos está a fazer para o Irã. Mas o que está na base de tudo isso? Será que é só mesmo aquela persistência de que eles não recuam ou tem algo mais profundo e que nós nesse preciso momento nem sequer estamos a dar conta, né? Então eu tenho aqui para te mostrar alguns detalhes que possivelmente estão na causa que faz com que o Irã, até o presente momento, continue insistindo neste conflito. Uma vez que, basicamente, já não tem nada que possam dar, ou seja, não tem nada como moeda de troca, mas ainda assim continuam, então, com este conflito e ignorarem todo e qualquer acordo que os americanos pretendem fazer com eles. Isso é o que eu vou te contar neste vídeo. Eu sou o Kennedy. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curta, comenta, compartilha e se inscreva neste canal. Desde o primeiro dia do conflito, nós vimos que o Irã estava a mostrar uma grande resistência e que, de certa forma, a gente cogitou mesmo de que os americanos não iriam conseguir nem sequer realizar 1% dos seus desejos que era neste conflito. Mas nós estamos a ver que neste preciso momento, uma marinha praticamente toda desfeita, um exército que está trabalhando assim a meio gás e como se não bastasse também, né? Toda a força aérea foi derrubada, os seus mísseis basicamente, muitos deles nem sequer vão chegar a ser usados por conta, né, de falta de lançadores, porque a cada dia que se passa está a ser mais abatido quase todos os elementos, né? E neste preciso momento do cessar-fogo, nós estamos a ver que o Irã basicamente está a desdenhar todo e qualquer acordo que está a ser feito, toda qualquer proposta que está a ser feita pelos americanos. Vale também que recordar que não podemos esquecer que a Rússia e a China que está a apoiar fortemente o Irã para continuar neste conflito e também, né, quem está a dar alguns materiais de ponta que está a fazer com que o Irã consiga manter uma pequena assimetria diante disso. Mas no meio de tudo isso, nós conseguimos retirar aqui algumas conclusões e que de certa forma faz muito sentido naquilo que são, ou seja, naquilo que nós estamos a ver que está a acontecer mesmo neste conflito, né? Só para nós termos aqui uma pequena ideia, é que neste preciso momento o Irã enfrenta uma crise sem precedente dentro do seu país, como se não bastasse criar uma inflação, uma crise econômica e que até o presente momento é que não estão a conseguir acalmatar. Antes destes mesmo conflito, né, nós vimos que aquele descontentamento que estava a acontecer, aquelas manifestações que levaram muitos dias, mostrou claramente o que estava na base de tudo isso, né? Então o que estava na base de tudo isso? É que, neste preciso momento, o Irã basicamente usou quase todos os recursos que ele tinha, que era para ajudar na saúde, que era para ajudar na educação, usaram basicamente para se enriquecer de muito material bélico, com o intuito de quê? Que se um dia nós formos atacados, nós temos algo que vamos responder da melhor maneira possível. Então, neste preciso momento, o Irã enfrenta uma crise, mas uma crise muito grande mesmo. Então, uma forma de mostrar, ou seja, de manter a guerra é para camuflar essa crise que ele está enfrentando, né? De igual modo também alguns acreditam que o Netanyahu, a sua aceitação tem caído muito lá em Israel e que ele teme que depois de ser primeiro-ministro possa sofrer então assim, estar preso e tudo mais, mas é apenas algumas falácias que não condiz com a realidade. Mas a questão do Irã é muito pertinente e é muito assertivo por conta daquilo que nós estamos a ver, né? Neste preciso momento, a moeda iraniana se desvalorizou muito. Então, ele sabendo que mantendo este conflito pode dar se calhar mais tempo ou então conseguir alguma coisa deste mesmo conflito. E uma das coisas que ele tem, a única moeda de troca que atualmente eles têm é basicamente o Estreito de Hormuz. Coisa que, de certa forma, se eles conseguirem e o acordo que eles estão a colocar o pedágio e ele terem a responsabilidade ou então o direito exclusivo de passagem no Estreito de Hormuz, automaticamente eles vão conseguir muitos recursos e que não só daria a possibilidade de ajudar, né, a fortalecer o país, como também lhe daria a facilidade de comprar muito material bélico, né? E situação que os iranianos sabem muito bem disso. Então, como eles já sabem que não tem muitas cartas a jogar, não tem muitas coisas que, de certa forma, possa ser vantajoso. Então, como o Estreito de Hormuz basicamente priva, quase muitos países a nível mundial de conseguir fazer a sua exportação de petróleo, de algumas empresas que atualmente já estão a quebrar,
Então, ele prendendo o Estreito de Hormuz, automaticamente lhe dá essa vantagem. Então, a ideia dos iranianos, ou seja, da guarda revolucionária, porque neste preciso momento, quem governa o país não é o presidente, mas sim a guarda revolucionária, não sei quem está a mandar, ou seja, quem está na cadeia de comando, a orientar todos, mas é a guarda revolucionária que atualmente que manda basicamente tudo. Então o presidente basicamente é só um fantoche que é colocado aí apenas para dar algumas declarações, só para fazer sentido de que o país tem alguém que está lá a representar mais. É a Guarda Revolucionária quem basicamente diz tudo neste preciso momento, né? Se antigamente era um regime teocrático, agora nós estamos a ver que é um regime basicamente militar. É os militares que estão a governar o país. E praticamente deixar cair um regime militar é quase impossível, né? Não é impossível por conta de que se eles têm muito material, muito armamento, para caírem leva muito, mas muitos anos mesmo. Então uma forma que eles estão a tentar ou seja, uma forma que eles estão a tentar conseguir alguma coisa desse conflito, como eles já estão numa crise sem precedente, né? É conseguirem, ou pelo menos barrar o Estreito de Hormuz, ou então, por intermédio disso, eles conseguirem que os Estados Unidos retiram todas as sanções que aplicaram ao Irã, eles conseguirem fazer as suas vendas com alguns países que são aliados aos americanos, né? Então, se eles conseguirem, basicamente, né, nesse preciso momento, ele fazer essa insistência, e o americano darem conta que não tem mais outra possibilidade, porque neste preciso momento, posso dar o caso que eles abandonem todo o seu programa nuclear e também abandonem todo o seu, né, desejo de terem muitas bombas, como é uma das cláusulas que os americanos colocaram de que não poderiam ter muitas bombas e também não poderiam usar o urânio, nem enriquecer o urânio, né? Não importa qual era a finalidade desse urânio a ser enriquecido. Então, como eles já sabem dessa possibilidade, posso dar o caso que eles adotem não enriquecer o urânio, nem ter muitas bombas, mas ainda assim, se conseguirem o Estreito de Hormuz, vai lhe dar basicamente uma vantagem de conseguirem muito dinheiro, e também se levantarem algumas sanções, vai lhe dar também a vantagem de terem muito dinheiro. Então, nesse preciso momento, o Irã, ele quer manter sempre este conflito, ou seja, quer manter sempre a guerra em pé, por conta de quê? Porque nesse preciso momento, ele já não tem mais uma outra carta a mandar, não tem mais outro jogo a fazer, senão manter este conflito. E por mais que venha cessar fogo e tudo mais, o Irã não estaria conformado com isso. E mesmo esse cessar fogo, se nós vemos, né, o ataque que recentemente fizeram a algumas lanchas iranianas, porque antigamente, quando quisessem fazer ataque com aquelas lanchas de ataque, era 30, 20 lanchas que era mandado de uma só vez. Mas agora nós vimos que foram apenas 6 e todas essas 6 foram abatidas. Então só para vermos que estão mesmo em fase de recessão. Todos os seus equipamentos, todo o seu material bélico estão em fase de recessão. Então, se estão em fase de recessão, a única coisa que eles têm de moeda de troca para conseguirem justificar este conflito e não serem sufocados pela pressão popular é basicamente fazerem isso, né? E por mais que a pressão popular suba tanto, eles conseguem sempre reverter isso, fazer repreensão, matar manifestantes e tudo mais. Então, coisa que é práticas comuns lá no Irã. Então, eles mantendo esse conflito é mais benéfico para ele do que propriamente para os americanos e do que para os israelenses. Então, manter esse conflito ajuda a tapar um pouquinho o buraco que, basicamente, né, que eles abriram. Essa crise econômica que, nesse momento, assola o Irã. Então, numa fase do campeonato como essa, é necessário que, né, os americanos ou têm de ser mais incisivos ou então fazer mesmo um ataque em terra. E como também vimos em algumas outras informações, o que está a se passar a respeito, né, dos aliados dos americanos na Europa, que se colocaram indiferentes neste conflito, de que tinham que primeiramente dar um parecer aos seus aliados antes de fazer o ataque ao Irã. Mas sabemos que se dessem um parecer aos aliados, obviamente que teria fuga de informação e está cedo, né? O líder do Ayatollah não iria ser pego em flagrante lá na sua casa. Então, foi uma operação muito sigilosa. E acredito que os líderes europeus tinham que entender isso e, de bom grado, tentar resolver isso, né? Mas o que aconteceu se tornou praticamente indiferente diante disso. Agora, estão nesse preciso momento, em maio, que eles agora estão a se movimentar, porque as últimas informações deram a conhecer de que os europeus, ou seja, a França e também o Reino Unido, já cogitam fazer meio de como desbloquear o Estreito de Hormuz. Ou seja, fazer também pressão a fim de que os iranianos aceitem um acordo que os americanos estão a impor para eles, né? Então, se nesse momento a França também está a fazer alguma movimentação, acredito que é fruto, né, do peso que eles já estão a sentir no seu país. Então, vamos a ver que, por ser o caso que algumas coisas na França já não estão indo bem, também no Reino Unido e alguns países mesmo da Europa, né? Vale aqui recordar que o barril agora está a oscilar entre $100 a 105, 110 e assim sucessivamente, né? Então,
numa fase dessa de incertezas, não saber o que vai acontecer amanhã, o que nos resta mesmo é só esperar quais são as últimas movimentações que vai ser feita, né? Mas como Donald Trump já havia feito, ou seja, já havia feito uma intenção de mandar então os portas-aviões, mas que depois, né, teve que recuar, disse que já houve uma conversa com alguém do Irã e que de certa forma vai, né, haver um cessar-fogo, porque é urgente que haja esse cessar-fogo. Mas, né, sabemos que Donald Trump já falou isso muitas vezes, desde fevereiro, passou abril, agora estamos em maio, vem falando sempre isso e não estamos a ver nada expressivo. Para que recordar que o Irã, nesse momento, se coloca sempre implacável neste preciso momento, não quer fazer uma negociação a respeito disso, né? Então, vamos aguardar qual vai ser o posicionamento, se o Irã vai acertar esse novo acordo que os americanos estão a fazer com eles, ou se vão continuar mesmo com este conflito, né? Como é a ideia deles permanecer com este conflito para desgastar o adversário com o intuito de que futuramente vai ser, então assim, conseguir alguma coisa por intermédio deste conflito. Posso dar o caso que esse seja o conflito que eles esperavam para conseguirem extrair alguma coisa que eles já gostariam de retirar. Vale também aqui recordar que neste preciso momento, no momento de desespero que o Irã está a atravessar, ele sabe que atacar os aliados dos americanos que estão no Golfo Pérsico, que estão no Oriente Médio, seja a melhor maneira de conseguir, então, assim, né, uma pressão por parte dos americanos e aceitarem as exigências que os iranianos estão a fazer, né? Só para aqui também recordar que, atualmente, grande parte dos países que estão ali, que se encontram no Golfo Pérsico, estão a usar as rotas que estão na Arábia Saudita, alguns, né? Para conseguirem contornar o fechamento do Estreito de Hormuz e conseguirem dar, ou seja, conseguirem ter uma passagem mais adiante. Porque mesmo que encontrarem o bloqueio que os americanos colocaram no Oriente Médio, eles conseguem ter passagem, né? Porque só está proibido os navios iranianos, não os navios de outros países, né? Então, essa é as informações que eu queria compartilhar convosco hoje. Vamos aguardar nas últimas semanas se de facto vamos ter alguma informação a respeito deste mesmo conflito, né? Se você gosta desse tipo de conteúdo, curte, comenta, compartilha e se inscreva aqui no canal. Um forte abraço e fica com Deus. Shalom.